Procrastinação é o que a gente faz quando a gente deixa uma coisa importante para depois, porque não é urgente, e depois, quando ela fica urgente, a gente faz ela de qualquer jeito ou até acaba não fazendo, certo? Muitas vidas se frustram porque a gente deixa de fazer a coisa quando tem a oportunidade de fazer. E depois passa o tempo, a gente quer fazer e já não tem a oportunidade mais para fazer. Isso serve para criar um filho, para ter um filho, para ter uma profissão. Então é muito importante esse tema. O que a gente sabe que deve fazer, a gente tem que dar um jeito de fazer. Tem uma palestra muito assim divertida naquele site TED.com, que são palestras com ideias interessantes, de um cara chamado Tim Urban. Ele faz uma palestra de 7 ou 8 minutos sobre procrastinação e ajuda a gente a entender um pouquinho por que a gente procrastina. E ele termina a palestra dizendo: a todos nós somos procrastinadores, tá? Mas assiste que vale a pena. É uma coisa que dura uns 7, 8 minutos e é muito legal. Então aqui vamos falar um pouquinho dessa ideia da procrastinação, só para a gente entender o problema. Depois vocês tomem atitudes de coisas importantes que não são urgentes, mas executem-nas para não deixar para depois, que depois talvez vocês não tenham tempo de executá-las, tá? A primeira ideia é a visão que nós temos da vida, tá? A vida ela pode ser encarada como uma escolha ou como uma vítima, né? A gente sou vítima das circunstâncias. A gente já falou que nossa vida o fruto da nossa vida são as nossas escolhas, são as nossas circunstâncias. Pode ter circunstâncias péssimas, se a gente fizer boas escolhas, nossa vida vai ser muito boa, tá? Então, assuma o papel de que você é livre e responsável por suas escolhas. A segunda ideia é uma disputa que o Tim Urban chama do macaco. Macaco irracional que quer tomar conta da nossa vida. Então você está guiando a sua vida, o macaco assume o lema da sua vida e começa ele a conduzir. O que o macaco quer? O macaco quer gratificação instantânea. Então você deixa de fazer as coisas que dão trabalho, que vão demorar mais tempo, para ter a gratificação instantânea. Você vai para o videogame, vai para a televisão, vai para a geladeira, deixa o trabalho para depois, porque aquilo não está te dando uma gratificação instantânea. Você está agindo como um macaco, não como um ser humano. E o monstro, quem que é? O monstro é quando está acabando o prazo, ele chama o monstro do pânico. E o prazo está acabando, você vê o monstro, aí o macaco foge do monstro. Você fala, bom, agora eu tenho que fazer, a parte racional vai tentar fazer, mas muitas vezes já não dá mais tempo, tá? Então, a ideia de cumprir os deveres, de fazer o que custa, que vale a pena, é entender que o dever muitas vezes custa, mas vale a pena, né? Quais são os dois pontos decisivos para a gente cumprir um dever? Primeiro é começar. Muitas vezes é super simples começar, mas a gente tem medo de continuar, tem medo de dar trabalho, a gente nem começa. Então, se a gente não começa, a gente não vai acabar. Se a gente não começa a estudar, a gente não vai aprender. A gente vai deixando para depois. Se a gente não começa a fazer um trabalho, não vai acabar o trabalho. Então, os dois pontos decisivos são começar e persistir. Tem uma palestra importante ou bacana do fundador do Facebook que ele fala: o importante é começar. Na hora que a gente começa, vão surgindo as dificuldades, a gente vai persistindo e a coisa acaba acontecendo. A gente começa do jeito que dá, mas lembre que isso é decisivo para a gente parar de procrastinar. E depois, o dever realiza, essa que é uma ideia importante. A gente realiza fazendo o que a gente tem que fazer, não se divertindo, gastando tempo, jogando tempo fora, assistindo séries intermináveis. O que dá alegria real, felicidade real, é o cumprimento do dever. Seja o dever de descansar também, tá certo? Não é só o dever de fazer trabalhos. É o dever de ter amigos, o dever de tratar com Deus, né? Cumprimento do dever. Quais são os métodos para a gente poder enfrentar a procrastinação, tá? Aqui são duas ideias bacanas e simples. Primeira ideia, planejar, pensar o que é o mais importante, com clareza, o que é mais importante na minha família,
qual que é o meu papel na família, o que ela precisa de mim, no meu trabalho, na minha vida como um todo. Depois que você planejou assim, no longo prazo, enxergou quais são as etapas para fazer aquilo. E qual que é o primeiro passo, né? É muito bacana essa ideia do começar, né? Para dar o primeiro passo. Se eu quero, por exemplo, entrar numa academia, preciso perder peso, preciso entrar numa academia, a academia está fechada agora, mas suponho que estivesse aberta. Primeiro passo, eu não vou sair dessa ideia de planejar o meu emagrecimento sem ligar para as academias, fazer o preço, fazer uma reserva de uma aula inaugural para eu começar a fazer isso. Então não saia do planejamento sem um primeiro passo definido e, se possível, executado, tá? Isso já dá muita, vamos dizer, moral para você enfrentar as suas procrastinações. E a outra ideia é criar pânico, né? A gente falou que o pânico chega, o macaco foge. Então vamos criar o pânico. Então, por exemplo, eu quero dar um show de música, só que eu estou com medo de enfrentar e tal, estou postergando. Não, agenda o show, marca com os amigos, né? Eu quero fazer um curso e tal, vai lá, se inscreve, paga a matrícula. Agora eu tenho que fazer. Eu estou precisando mudar de emprego e tal, peça demissão. Pô, e aí? Não, aí você vai se mexer. Às vezes você fica, pô, quando tiver um emprego bom, aí eu vou mudar. Não, peça demissão. Crie pânico, tá? A outra ideia é dividir aqui do A a Z, você coloca A, B, C, ou seja, dividir a coisa em pequenas coisas, está ligado a essa ideia das etapas aqui embaixo, né? Pequenos passos, melhoras contínuas, começar e recomeçar e dividir uma meta grande que é de A até Z, dividir A, B, C, a gente vai ver o abecedário inteiro. Qual que é a ideia? Todas as metas grandes são divididas em coisas pequenas que a gente é capaz de realizar e a gente para de postergar porque a grande dá muito trabalho. Uma regra do estudo também interessante nesse aspecto é o seguinte: você define o início e o final. Vou ler essas 3 páginas, marca o início e o final. Então, essa meta psicologicamente de estudar 3 páginas inibe muito menos do que você fala, tem que estudar esse livro de 500 páginas. Você vai estudar as 500 páginas, umas 3 páginas por vez. Então, dividir em pequenas coisas é uma dica muito legal para a gente parar de postergar, tá? E depois, buscar as recompensas, né? Quais são as recompensas maiores da gente assumir as coisas e parar de ser vítima? Primeiro é o controle da nossa vida. Não são as circunstâncias, nem a pressão, nem o professor, nem nada. É a gente que controla a nossa vida. A gente aprendeu a definir o que é importante e ir atrás. E depois aquela ideia da santidade, né? Santidade, a gente poderia falar da felicidade. Está ligado a 2 ideias básicas. O foco, que é fazer o que é importante, né? O que a gente acha que é o essencial naquele momento, e a execução, que é a realização daquilo, né? Cumpre o pequeno dever de cada instante, faz o que deves e está no que fazes. Essa é a fórmula básica da nossa felicidade, da nossa alegria. Ok? Espero que ajude, né? Que a gente pare de procrastinar as coisas importantes. Né? É um bom momento para a gente fazer esse balanço na nossa vida. O que a gente está procrastinando que é importante e que depois talvez a gente se arrependa demais. Até a próxima.